E aqui estamos palpites de domingo, dia 25/5. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato Argentino Playoffs. San Lorenzo contra Platense. Nos últimos 5 jogos, o San Lorenzo venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 2 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Platense venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 2 gols e meio na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o San Lorenzo. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato dinamarquês. Copenhague contra Nordland. O Copenhague é o primeiro e o Nordland o quinto. Nos últimos 5 jogos, o Copenhague venceu 4, empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Nordland venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Copenhague. Palpite, casa vence. Midtjylland contra Randers. O Midtjylland é o segundo e o Randers o quarto. Nos últimos 5 jogos, o Midtjylland venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Randers venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 3. Nos últimos 2 jogos entre essas duas equipes, tivemos uma vitória para cada lado, 4-2 e 2-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato inglês, Fulham e Manchester City. O Fulham é o 10º e o City terceiro. Nos últimos 5 jogos, o Fulham venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o City venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Ambas marcam não em 7 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias do City, 4-0 e 3-2. Palpite, fora vence. Manchester United contra Aston Villa. O United é o 16º e o Aston Villa 6º. Nos últimos 5 jogos, o United venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 3. Nos últimos 5 jogos, o Aston Villa venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5. O último jogo entre essas duas equipes foi 0-0. Palpite, fora vence, empate anula. Newcastle contra Everton. O Newcastle é o 4º e o Everton 13º. Nos últimos 5 jogos, o New venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu todos. Mais de 0.5 HT gols na partida em 9. Nos últimos 5 jogos, o Everton venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 empates, 1-1 e 0-0. Palpite, casa vence. Nottingham e Chelsea. O Nottingham é o 7º e o Chelsea 5º. Nos últimos 5 jogos, o Nottingham venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Chelsea venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8.
Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória do Chelsea e um empate, 3-2 e 1-1. Palpite, fora vence. Campeonato italiano, Lazio e Lecce. A Lazio é a 6ª e o Lecce 17º. Nos últimos 5 jogos, a Lazio venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou todos. Mais de 1 gol e meio na partida, em 8. Nos últimos 5 jogos, o Lecce venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 8. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias da Lazio, 1-0 e 2-1. Palpite, casa vence. Torino e Roma. O Torino é o 11º e a Roma 5º. Nos últimos 5 jogos, o Torino venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida, em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, a Roma venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida, em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias da Roma, 3-2 e 1-0. Palpite, fora vence, empate e anula. Venezia contra Juventus. A Venezia é a 19ª e a Juventus 4º. Nos últimos 5 jogos, o Venezia venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, a Juventus venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 9. O último jogo entre essas 2 equipes foi 2-2. Palpite, fora vence, empate e anula. Copa de Portugal, final. Benfica contra Sporting. Nos últimos 5 jogos, o Benfica venceu 3 e empatou 2, mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Sporting venceu 4 e empatou 1, mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 2 jogos entre essas 2 equipes, tivemos 2 empates de 1-1. Palpite, empate. Campeonato Brasileiro, Grêmio e Bahia. O Grêmio é o 17º e o Bahia 6º. Nos últimos 5 jogos, o Grêmio empatou 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1 e empatou 4. Menos de 3 gols e meio na partida, em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Bahia venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida, em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias do Bahia, 1-0 e 2-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras é o primeiro e o Flamengo segundo. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras venceu todos. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida, em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Flamengo venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida, em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 4 vezes no ano passado, com uma vitória para cada lado e 2 empates, 0-0, 2-0, 1-0 e 1-1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Sport e Inter. O Sport é o 20º e o Inter 15º. Nos últimos 5 jogos, o Sport empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida, em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Inter venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Palpite, mais de 4,5 cartões.
Vitória e Santos. O Vitória é o 16º e o Santos 19º. Nos últimos 5 jogos, o Vitória venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 9. Nos últimos 5 jogos, o Santos empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 9. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Fortaleza e Cruzeiro. O Fortaleza é o 14º e o Cruzeiro 3º. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Fortaleza e um empate, 1-1 e 2-1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Série B, Novo Horizontino e Paysandu. O Novo Horizontino é o 9º e o Paysandu 19º. Nos últimos 5 jogos, o Novo Horizontino venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 2 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Paysandu empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 3 e perdeu 2. Menos de 2 gols e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Novo Horizontino e um empate, 3-1 e 1-1. Palpite, casa vence, empate anula. Amazonas contra Operário. O Amazonas é o 20º e o Operário 5º. Nos últimos 5 jogos, o Amazonas empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou 3 e perdeu 2. Menos de 2 gols e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Operário venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória para cada lado, 1-0 e 2-1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.